Seguinte, André, nós dois somos pessoas novas, começando na política agora, né? Você no Partido Novo, eu na Rede de Sustentabilidade. Você também é aluno Renova BR, né? Cidades 2020. Eu também sou, então nós participamos desse movimento de renovação da política nacional como um todo, né? E quando a gente fala de desigualdade, a gente vê a presença também da desigualdade do Brasil nas candidaturas e na participação política, né? A gente vê o quanto isso é complicado. Como tem poucos candidatos até mesmo que têm situações econômicas mais, digamos assim, menos privilegiadas, né? E isso reflete na representatividade e, consequentemente, reflete nas pautas que são defendidas e nos interesses que são representados, né? Ainda que a gente tenha pessoas, digamos assim, mais privilegiadas que representam o interesse dos menos privilegiados, ou o que quer que seja, mas o fato é que a representatividade é pequena, ainda vindo dos mais pobres. Como você vê possibilidades de a gente mexer nisso hoje no Brasil? Como permitir que essas pessoas sejam representadas na política? Eu vejo a necessidade de uma reforma no sistema de incentivos políticos. Eu acho que os incentivos hoje da política são muito perversos. Então, você favorece sempre a reeleição dos grupos tradicionais, você favorece sempre aquela barreira anti-renovação, né? Um dos mecanismos que eu detecto como contra a renovação é justamente o fundo partidário, o fundo eleitoral para campanhas. Então, você tem parte de destinação do orçamento público para campanhas políticas. No fundo, isso é claro, tem as mais nobres intenções, né? No Congresso, são todos santos nos debates, e quando a gente vira as costas, a gente se dá com a realidade de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Agora, o que acontece na prática? Você tem 2 bilhões de reais a cada eleição e favorece os grupos políticos de sempre. Então, por quê? A distribuição dos recursos internamente vai sempre favorecer aqueles que já estão no poder. Agora, se a gente começa a pensar em mecanismos alternativos, cada vez mais vaquinhas, formas de participação da sociedade civil, até engajar mais a sociedade civil, e isso não é só empresariado, não, né? É participação principalmente da PF, da pessoa física. Eu acho que essa é uma grande porta de renovação para a política, né? E, claro, outras tantas discrepâncias que a gente tem no sistema político brasileiro como um todo, né? Então, por exemplo, o sistema de eleições proporcionais ao invés de um voto distrital misto, porque isso encarece muito as campanhas e favorece que apenas grupos ligados a já outros grupos consolidados na política, interesses econômicos consolidados, acabem se favorecendo e fazendo esse intercâmbio que, na verdade, nunca troca quem está no poder, né? Então, eu vejo novas formas de financiamento, acabando com o fundo partidário, o fundo eleitoral, hoje, no modelo atual, como um fator que favorece a renovação política. Eu enxergo, mais uma vez, a gente tem um diagnóstico muito semelhante do problema e caminhos diferentes, né? Eu concordo que a distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário pelos partidos é feita de maneira obscena, né? A gente tem os caciques partidários que decidem para quem vai o dinheiro e geralmente vai para quem já está no poder, né? Aliás, essa é uma das razões pelas quais eu me filiei à Rede de Sustentabilidade, que é um dos partidos com o maior índice de democracia interna. A gente tem representatividade em todas as instâncias, é tudo decidido democraticamente. Então, é um partido muito diferente, mas é um dos poucos no Brasil que realmente age dessa maneira, né? Com maneiras de distribuição mais democrática desse dinheiro, né? Mas é óbvio que as campanhas são caras por diversos fatores, não só pelo fator de que a gente faz campanha, por exemplo, no município inteiro, como você mesmo falou, em questão do voto distrital misto, ou no caso, uma campanha para deputado estadual ou federal, uma campanha no estado inteiro, isso tem muito custo.
A campanha tem todos os tipos de custos, custo de informação para você realmente ter acesso à informação, para você elaborar uma campanha adequada, para você mesmo adquirir materiais básicos para você fazer uma campanha. E isso eu acho que quando a gente fala de renovação, a gente ainda está falando de pessoas que estão fora da política, mas que não estão na base da sociedade, né? Eu ainda vejo muito pequena a participação de quem realmente realmente o pessoal mais pobre mesmo, mais hipossuficiente, mais que está representando os interesses da periferia mesmo. Cada vez menor a participação dessas pessoas. Para mim, uma distribuição mais democrática, mais, digamos assim, mais equitativa, de uma maneira mais transparente do fundo eleitoral, do fundo partidário, por meio de mecanismos internos de reforma do sistema partidário brasileiro hoje, talvez permitiria que certos candidatos mais pobres tivessem acesso a esse tipo de verba e pudessem superar as dificuldades básicas econômicas que impedem que essas pessoas se candidatem. Eu entendo, mas assim, a gente vê que na prática, por exemplo, hoje o fundo partidário tem uma série de limitações de seus usos. Mas, na realidade, a gente já viu aí fundo partidário custeando passeio de helicóptero, aquisição de helicóptero, compra de TV para assistir a Copa em mansões, né? Então, por mais que você tente criar uma resposta, eu acho que o fundo partidário, o fundo eleitoral, o financiamento público, do jeito que ele cria esse incentivo de distorções, né? Agora, um outro ponto que a gente tem que olhar também é o custo da participação política na formação de partidos. Formar um partido no Brasil hoje é muito caro, é muito custoso, é muito burocrático, coisa que eu acho que não deveria ser. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a possibilidade de criar partidos municipais, ou seja, é um partido que não existe no resto do país, mas existe no município. Hoje não. Pela lei partidária brasileira, você precisa de assinatura em pelo menos 8 estados, de 0,5% do eleitorado. Tal. Então, isso favorece também grupos com interesses econômicos consolidados, interesses políticos já consolidados. Né? Então, eu vejo o financiamento público e a burocracia associada à legislação partidária estão realmente na raiz do problema. Uhum. Eu sou um grande defensor do financiamento público. Para mim, ele deveria ser exclusivamente, talvez exclusivamente não, mas principalmente público. Mas, novamente, eu tenho plena convicção de que hoje, da maneira como estão os partidos, de como está o sistema partidário brasileiro e o sistema de eleições do Brasil, é impossível, isso é completamente utópico. Então, a minha preocupação é realmente com a forma de distribuição disso, para a gente ter como superar essa barreira, né? Mas é uma barreira difícil, né? Nós sabemos, né? Exatamente.